queria morrer, não aguento mais. O nome disso é depressão reativa. É uma reação de sofrimento, de dor e desejo de lutar. O homem tem uma capacidade de resiliência. Vai e volta, vai e volta. Sofre, chora, chora, chora. Acalma o coração, esquece, deixa para trás as coisas que para trás ficaram e volta. Por exemplo, a morte de um filho. Eu já perdi um filho. Parece que nunca mais vai passar dor. Parece que nunca mais vai acabar. Mas acaba. O tempo passa, o consolo vem, você olha para frente, deixa para trás o passado, nunca esquece a morte, a saudade fica. Eu falo que saudade é o amor que fica, mas você se levanta. Então, a depressão reativa é uma reação do coração, de dor, de sofrimento. Mas se a pessoa não teve perdas, não houve isso, não aconteceu isso, você pergunta para a pessoa, aconteceu algo grave na sua vida? Perdeu um casamento, perdeu um filho, perdeu um marido, está sendo injustiçado, está acontecendo muita coisa ruim com você? Ela fala que eu me lembro. Não, então não é da alma. Não é do corpo, não é da alma, então é do espírito. Então é espiritual. E depressão espiritual acontece por quê? Ou por derramamento de sangue. O que alimenta espíritos de morte? Derramamento de sangue. Derramamento de sangue por homicídio, por violência doméstica, por maus tratos de escravos, por aborto. Derramou sangue inocente, aborto. Então, quando você vê um suicídio, pode saber que tem um ingrediente de morte. Pode saber que tem um sangue derramado. Não tenha dúvida disso. E eu mandei essa mensagem para a moça. Não é depressão que faz alguém suicidar. Não é falta de papai olhar para o menino que faz alguém suicidar. Não é isso. É um espírito de morte. Há pouco tempo atrás, nós tivemos uma triste notícia do suicídio de um filho de um homem que trabalhava com libertação. O nome dele é conhecido no Brasil, não sei aqui. O nome dele é Daniel Mastral. Daniel trabalhou com libertação muitos anos. Daniel escreveu livros, Filhos da Luz, Filhos das Trevas. Daniel contou de libertação para muita gente, só que o filho dele, adolescente, já tinha tentado suicídio 4 vezes. E aí uma moça que fez o SILC, que é o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, hoje internacional, que você vai ter notícia daqui a pouco, ela estava no SILC e ela entendeu o que eu falei. Tentativa de suicídio é um espírito de morte. Ninguém se autodestrói se não tiver um espírito de morte. Se você não tiver um espírito de morte, para te rodear e querer acabar com a sua vida, você vai lutar até as últimas consequências para viver. Você vai nadar 3 dias quando o Titanic afundar, porque você quer ficar vivo, mas você não vai se matar. O sentido de autopreservação é maior do que qualquer coisa. Você vai saltar de um prédio pegando fogo. Ninguém se mata se não tiver um ingrediente espiritual. Ela escutou isso na aula. E ela falou, pastora, eu conheço esse homem, eu conheço o filho dele, esse moço já tentou suicídio 4 vezes. Eu vou mandar uma mensagem para ele mandar o filho dele para cá, para a senhora ajudar. Eu falei, manda. E ela mandou um e-mail, ela tinha intimidade com ele. E no e-mail ela fala, olha, tem um seminário, Intensivo Libertação e Cura, o SILC, pastora Tânia Tereza ensina sobre o mundo espiritual, ensina sobre espírito de morte, ensina como tratar isso, manda teu filho para cá. Ele respondeu para ela, eu sou pastor de libertação, minha esposa é médica, sabemos como tratar do nosso filho. E o rapaz suicida 1 mês depois. Morreu. Porque eles não entenderam que haviam coisas que eles não entendiam, que eles precisavam saber para tirar aquele filho das garras da morte. Enfim, mata, rouba e destrói. O império das trevas está por trás. Não é depressão, não é tristeza, não é falta de força de lutar, é demoníaco. É demoníaco. Se você quer ter uma noção do que faz o império das trevas no mundo natural, a ação de demônios no mundo natural, leia o livro de Jó hoje à noite. Você vai ver que Satanás mata os filhos de Jó, Satanás destrói toda a fortuna de Jó, Satanás destrói a saúde de Jó. Ele só não tirou a vida de Jó porque Deus não permitiu. Até porque Jó não deu legalidade para acontecer o que aconteceu. Jó foi apenas um exemplo bíblico. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É mais antigo do que o livro de Gênesis.
Jó foi um exemplo didático que Deus usou para mostrar o que o mundo espiritual faz no mundo natural, até onde Satanás vai, com morte, roubo e destruição. No fim, Jó foi recompensado por ser um exemplo. Deus deu a ele muito mais, e Jó viveu anos e anos e anos, recompensado por haver sido uma amostra do que o diabo faz com o homem na terra. Então, quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, saiba, sem medo de errar, que tudo aquilo que está fora da palavra de bênção, está acontecendo na sua vida, de perda, morte e destruição, é ação do inimigo. Não é prova de Deus, como muita gente pensa. Não é Deus provando a tua fé. Não é Deus querendo que você fique forte. Deus é pai, Ele é Abba. Nenhum pai fica futucando um filho para judiar dele. Nenhum pai coloca o filho em prova para ver se o filho é forte. Quando a Bíblia fala, procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra, que não tem que se envergonhar, é aprovado na palavra, no conhecimento da palavra. Não é aprovado no sofrimento. Não, não é isso. A prova de que Deus é bom está na Bíblia. Ele é amor. A Bíblia fala que se você buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, você vai ter tudo o que você precisa, nada vai faltar. Quando Jesus fala disso, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo isso será acrescentado, ele está falando do básico, do básico, do básico, que é a comida, que é a roupa, que é o calçado, que é onde dormir. Não vai faltar, não vai sair como mendigo por aí. Jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não vai ter falta de nada, Deus vai suprir as necessidades. Mas não é só isso. A Bíblia fala que Ele realiza desejos do coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Desejo do coração não é o básico do básico do básico. É um plus, é um extra, é um up, é um mais. Ele realiza desejos do coração. Coisas que são preciosas para nós, sonhos nossos que Ele realiza. Mas ainda tem mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aquele que o ama, nem desejou, nem sonhou, nem pensou, nem imaginou, e Ele surpreende. Ele surpreende. Eu perguntei para a pastora se ela conhecia meus vídeos no YouTube. Ela ainda não conhece, mas ela vai ouvir depois. Eu tenho certeza que ela vai ficar curiosa. Ela ouviu meu testemunho só. E no meu testemunho já é suficiente para eu contar para ela que Deus realiza coisas que a gente não imagina e não pensa. Quando que a menina do lixo de Aquidauana podia imaginar estar viajando pelo mundo pregando o Evangelho? Nunca, nunca, nunca. Quando que a menina do lixo de Aquidauana podia imaginar um canal no YouTube que vai para mais de 110 países? Nunca. Quando que a menina do lixo de Aquidauana podia imaginar que o canal dela do YouTube teria mais de 66 milhões de visualizações? Nunca, 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 nunca. Quando? Não sonhou, não pensou, não imaginou. São surpresas de Deus, mimo de Deus. Então, Deus não é mau, não mata, não rouba e não destrói. Não fere os filhos, não machuca os filhos. Quem faz isso é o inimigo de Deus. E agora, eu preciso te ensinar o mais importante. O mundo espiritual é legal. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é legal, não é legal de joia, de bacana, de bonitinho. É legal de leis. O mundo espiritual funciona dentro de leis. Existe um Supremo Tribunal no universo, onde Deus é o juiz e é o legislador. Ele faz a lei e Ele mesmo julga. Onde o Filho é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha e Satanás é o acusador. Nesse Supremo Tribunal é que está o governo dos acontecimentos na Terra. E quando Satanás chega diante de Deus, como chegou no caso de Jó, e teve permissão para tocar em Jó, para ser um exemplo didático para nós, quando ele chega hoje diante de Deus e nos acusa do que fazemos, nos acusa do que tem oculto na nossa vida, nos acusa dos pecados que não são confessados, ele tem permissão para agir. Ele pode agir. Por isso que a morte, roubo e destruição nas famílias. Porque portas são abertas pelo pecado. E portas que são abertas precisam ser fechadas. O inimigo não sai da vida de uma pessoa só porque ela se converteu. Tira isso da sua cabeça.
Se ele não saiu da presença de Deus sem guerra, se teve que ser expulso do céu, se ele não saiu da presença de Jesus sem Jesus mandar ele sair, se você lê o que aconteceu no deserto, depois do batismo de Jesus, a tal tentação, você vai ver que Satanás primeiro oferece o desafio para Jesus de transformar a pedra em pão, porque Jesus estava 40 dias em jejum. Se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus responde com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás, você quer guerrear na palavra? Então eu vou falar a palavra. Leva Jesus num pináculo do templo, fala, lance daqui, e o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Cita o Salmo 91. Satanás diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás volta com outro desafio. Se ajoelha e me adora. Todos os reinos do mundo são meus. E eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. Presta atenção, quando ele saiu do céu, ele queria ser como Deus, igual a Deus. Na hora que ele se encontra com o Filho de Deus na terra, ele sabia que era o Filho de Deus. Porque todas as outras vezes em que houve um encontro de demônios com Jesus, a palavra é, bem sei quem és o Santo de Deus. Bem sei quem és o Santo de Deus. É claro que ele sabia. Quando ele disse, és o Filho de Deus, ele estava desafiando Jesus para uma tentação, para Jesus pecar. E quando ele fala, eu te darei o reino do mundo se você me adorar, ele está dizendo para Jesus, eu quero ser o teu Deus. Então, esse ser espiritual da maldade, que foi expulso do céu, porque queria ser como Deus, na terra ele quer ser maior do que Deus. Ele quer que Jesus se ajoelhe diante dele. E você acredita mesmo que esse ser espiritual vai sair da sua vida só porque você tem o nome escrito no hall de membro dessa igreja? Não vai. A natureza dele é rebelião. A natureza dele é ousadia. E aí, quando ele fala para Jesus se prostrar diante dele, pela primeira vez na terra, a autoridade espiritual é exercida. Jesus responde, retira-te. É a primeira vez que um homem, porque mesmo sendo o Filho de Deus, estava em carne. E por que estava em carne? Porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Tem que nascer da barriga de mulher para ter legalidade para andar na terra. O único jeito de andar na terra é passar pela barriga de uma mulher. Os espíritos precisam de corpos para agir na terra. Por isso Jesus nasce em carne. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Espírito Santo age incorporando um corpo chamado igreja. Eu quero que você compreenda isso. O mundo espiritual só age no mundo natural pela instrumentalidade dos homens. Com a permissão dos homens e pela instrumentalidade dos homens. Primeira vez que a autoridade espiritual foi exercida na terra, lá no deserto, na hora da tentação. Entretanto, contudo, todavia, essa autoridade foi entregue ao homem. Quando Deus deu o domínio da terra para o homem, Ele deu autoridade ao homem. Por que você acha que Ele disse para Adão guardar o jardim? Você guarda porque tem ladrão. Teu carro, teu dinheiro, tuas joias. Quando Deus deu ao homem a ordem para guardar o jardim, é porque esse ser espiritual da maldade já havia sido expulso do céu e já tinha sido lançado para a terra. E agora o jardim, um lugar especial, presença de Deus, precisava ser guardado para esse ser não entrar. O homem tinha autoridade para isso, mas não exercitou autoridade, negligenciou a autoridade. E porque negligenciou, o inimigo entrou. E a autoridade espiritual foi recolhida, porque a terra foi entregue para Satanás. Por isso Jesus fala, o mundo jaz do maligno. Por isso Jesus fala, vem aí o príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. Por isso Jesus fala, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O homem entregou o domínio da terra para Satanás. Até o dia em que Jesus, lá no Jordão, foi batizado. Agora o Filho de Deus estava no mundo em carne, era homem, ele tinha nascido do ventre de uma mulher. Então ele podia receber a autoridade do céu, sim, e governar na terra com autoridade. E aí, na hora do batismo, cumpre-se a profecia de Isaías 61, que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para salvar, curar e libertar cativos e oprimidos. Quando vem o Espírito sobre Jesus, quando a voz do Pai é ouvida, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Cumpre-se a profecia de Isaías 61. E na profecia
vem a autoridade para a terra. Por isso que só depois do batismo foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Até ali ele ficou escondido. Não pôde o diabo encontrar-se com ele, só a partir do batismo. E a ordem foi: retira-te, só aí que Satanás o deixou. E aí Jesus vem para ensinar o homem a botar o inimigo para correr. Essa autoridade não ficou com ele, ele delegou. Ele deu para os 12, depois ele deu para os 70, depois ele deu para todo aquele que crê, como foi visto no versículo de Marcos 16, a partir do versículo 14, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Primeiro sinal, em meu nome expulsarão demônios. Jesus delega para todos os seus discípulos, antes de ir para o céu. Todo aquele que crê tem autoridade espiritual. Você crê em Jesus? Crê? Diga: eu creio. Então, você tem autoridade espiritual. Você tem autoridade espiritual. Agora, presta atenção. Jesus ensinou tantas coisas a respeito disso. Ensinou, por exemplo, que quando um demônio sai, ele volta. E traz com ele outros 7. E se essa casa está pronta para ele entrar de novo, ele entra. E o estado da pessoa fica pior. Então, expulsar demônios é fácil. Todo mundo que crê pode expulsar demônio. A minha neta Gabriela tinha 9 anos quando expulsou o primeiro demônio. 9 anos. É fácil expulsar demônio. É dar uma ordem em nome de Jesus. Não é por você que ele sai. A delegação de autoridade faz aquele guardinha de trânsito dar um apito e parar uma jamanta carregada de bloco de mármore. Não é por causa do 1,80 m dele. Não é por causa dos 80 quilos dele. É porque ele está representando o Estado. E o Estado multa, o Estado tira a carteira de motorista, o Estado prende carro, o Estado prende motorista. A autoridade delegada é porque tem uma semente maior no céu, que é Jesus que dá o nome dele para a igreja. Pode expulsar. Todo mundo pode expulsar. E o demônio tem que sair. Mas, se ele entrou porque abriu-se uma porta, essa porta tem que ser fechada. Se ela continuar aberta, ele vai voltar. E se ele voltar, ele volta com mais 7. E o estado da pessoa fica pior. Então, é melhor ficar com um demôniozinho de estimação do que ficar com uma quadrilha de demônio. E como que faz essa limpeza? Também está na Bíblia, Jesus ensinou tudo. Eu quero quebrar um paradigma aqui para você, que tem sido um obstáculo para que a igreja entenda que precisa de libertação. Está escrito: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Sim, isso é verdade. O que é nova criatura? Estava morto pelo pecado, nasceu de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, ele estava morto. Na Bíblia não tem desviado, isso é coisa de crente, inventar a palavra desviado, tem morto. O filho pródigo foi embora, morreu, seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, seu irmão não estava desviado não, estava morto. Tem que nascer de novo. Nascer de novo é vir para Cristo. Nascer de novo é entregar a vida para Jesus. O salário do pecado é a morte, o arrependimento do pecado cancela a morte e nasce de novo. Mas isso não significa que está limpo. Quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele não está falando de sinônimos, ele está falando de um processo. Caminho não é sinônimo de verdade, que não é sinônimo de vida. Caminho é sinônimo de atalho, de estrada, ruela, rua. Verdade não é uma filosofia, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. A vida é o que vem quando você entra pelo novo e vivo caminho, nascido de novo. Aplica a verdade na sua vida, aí a vida abundante chega. Aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que adulterava não adultera mais. Aí você vai ver a vida abundante, sim, mas escute bem. Se fosse verdade que aquele que nasceu de novo, nova criatura, coisas velhas já passaram, já está limpo, não precisa mais de limpeza, nós teríamos que arrancar a parte da Bíblia, de João 15, onde Jesus fala:
aquele que está em mim, meu Pai limpa. Então, para ser limpo, você está em Cristo. Em Cristo você não chega limpo, em Cristo você pode ser limpo. E o texto de João 15 fala que se não for limpo, o Pai vai lançar fora, no lugar onde há trevas e ranger de dentes. E esse lugar chama inferno. Esse é o nome. Se não estiver limpo, vai direto do céu para o inferno. Vai direto do em Cristo para o reino das trevas. Vai direto do lugar da salvação para o lugar da perdição. Pastora, a senhora enlouqueceu? Não, leia a parábola das bodas do Cordeiro. Mateus 22. Todo mundo é chamado para a sala do banquete. Aí o rei chega lá e encontra um que não está limpo. Como entraste aqui sem vestes nupciais? Vestes nupciais é vestido de noiva. Limpo, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem ketchup, sem massa de tomate, sem mostarda, sem chocolate, sem café. Como entraste aqui sem veste nupcial? O homem emudece. Ele entrou na sala da festa das bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Ele emudeceu, ele não tem o que dizer, ele não tem desculpa para dar. Aí o rei chama os servos, manda jogar fora, no lugar onde há trevas e ranger de dentes. E termina a parábola com a chave espiritual, porque parábolas são chaves espirituais, para ensinar os mistérios do reino dos céus. E a chave é: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não é um texto colocado na Bíblia para falar de ministério. Muitos são chamados para o campo missionário, mas só são escolhidos disponíveis. Muitos são chamados para pregar o evangelho, mas só são escolhidos aqueles que se apresentam. Muitos são chamados para serem profetas? Não. Ali fala de limpo, para permanecer em Cristo. Aquele que está em mim, meu Pai, limpa. E se não for limpo, vai ser lançado fora, no lugar onde há trevas e ranger de dentes. Quem está em Cristo, chega limpo? Não, mas pode ser limpo. Vai identificar o que é pecado, vai conhecer a verdade, vai descobrir o que fez de errado. E vai confessar. Tem que confessar, pastora? Tem. Porque está escrito também, 1 Epístola de João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e uma partícula da língua portuguesa, uma conjunção aditiva, que significa também. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e também nos purificar. Purificar é limpar. Purificar não é perdoar. Perdoar é sinônimo de redimir, remir. Purificar é sinônimo de limpar. Limpar. Você precisa ser limpo para tirar toda a ferramenta de Satanás para agir. Os dois versículos vão se completar, escute bem. O primeiro versículo é o arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Está em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento cancela o pecado. O arrependimento é invisível, é interior. O homem olha para o outro e não vê o arrependimento, mas Deus olha e vê. Deus sonda o coração, conhece os pensamentos. É um sentimento de haver ferido o coração de Deus. É um constrangimento de haver desobedecido a sua palavra. Pequei contra o Senhor. O filho pródigo, quando ele volta, ele fala: pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Davi, quando é confrontado no adultério, pequei contra o Senhor. No arrependimento, não estamos preocupados com a reputação, com as pessoas, com a encrenca que arrumamos. Isso chama remorso, é outra coisa. E o remorso leva ao suicídio, como Judas suicidou. Remorso abre porta para o espírito de morte. Arrependimento gera decisão de mudança de vida. O filho pródigo caiu em si, arrependeu-se. Disse: levantar-me-ei e ter com meu pai. E, levantando-se, foi. Gerou um plano e gerou a execução de um plano de mudança de vida. Vai consertar a sua vida, vai fazer tudo certo agora. Levanta, foi desonra aos pais, vai honrar seus pais. Levanta, foi adultério, vai lá e concede seu casamento. Levanta, abandonou um filho, vai lá, procura seu filho, vai ser responsável pela paternidade. O arrependimento gera atitude
é um sentimento em relação a Deus, mas ele vai gerar conserto. O remorso não, o remorso só gera culpa, mais nada. Muito bem. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento é isso. Conversão, mudança de vida, mudança de rota. Você está indo nessa direção e você vai cair. Você vem caminhando aqui, vai cair aqui. Se você subir aqui e for na mesma direção, vai cair no mesmo lugar. E subir aqui e for na mesma direção, tem que converter, mudar o caminho. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. Até a fala tem que mudar. Isso é que é ser nova criatura, é olhar para você e ver outra pessoa. Não é porque você se arrependeu, é porque você se converteu. Porque você virou outra pessoa, você tem outra atitude, tem outro caminho, anda em outra direção, faz outras coisas. Ninguém mais reconhece o velho homem em você. A nova criatura agora está facilmente identificada em você. Pelo fruto, você é conhecido como nova criatura. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, aí, legal, o cancelamento do pecado cancela a morte. E morte, na Bíblia, não é um caixão 7 palmos abaixo no chão. Morte, na Bíblia, é separação eterna de Deus. Todo homem terá a primeira morte. O corpo vai voltar para o pó, e o espírito vai voltar para Deus. Mas haverá uma ressurreição dos mortos. E nessa ressurreição haverá uma separação. Aqueles que entregaram a vida para Jesus, que tem o nome escrito no livro da vida, vão ser ressurretos para a vida eterna com Deus. Em Apocalipse 21, 7 está escrito: o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. O plano de Deus é só um, ter filhos, na eternidade e na terra. E o resto, que não tiveram o nome escrito no livro da vida, vamos ler. Eu agora até faço questão de ler para você. Apocalipse 21, 7, diz: o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. E, quanto, porém, a partir do versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É isso, a segunda morte. A primeira morte, todo mundo morre. Todo mundo ressuscita e depois tem a segunda morte. Os que ressuscitam com Cristo Jesus vão viver com o Pai eternamente como filhos. Os que ressuscitam sem Cristo Jesus vão viver eternamente mortos num lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ou é Jesus, ou é o lago de fogo e de enxofre. Eu sei que é muito difícil pregar sobre o inferno, mas é bom pregar. Mostrar para o povo que não tem outro caminho. Ou é com Jesus, ou é com Satanás. A eternidade é a segunda morte. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. Então, a primeira parte cancela a morte. O arrependimento cancela a morte. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Cancela a morte eterna. Garante que na ressurreição dos mortos vai ter a vida eterna. Mas a porta que você abre para o inimigo pelo pecado precisa ser fechada. Aí você vai entender o que está escrito em Provérbios 28, 13. O que encobre a transgressão jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera. Não está escrito: o que encobre não tem salvação. Não é isso. O que encobre tem salvação, mas não tem vida abundante, porque aquele que mata, rouba e destrói, que entrou por uma porta, nunca saiu, porque nunca foi confessado o pecado oculto. Ele só pode sair expulso depois que não tiver mais nada dele na nossa vida. O nosso pecado abre portas para o inimigo entrar na nossa vida. O nosso arrependimento cancela o pecado, mas não expulsa o inimigo, ele só sai se for expulso. Eu vou te dar um exemplo prático.
Sabe aquele homem acumulador de lixo que aparece no Discovery? Enche a casa de lixo, enche a casa de lixo. E junto com o lixo entra rato, barato, percevejo, tudo que é tipo de micróbio. Um dia aquele homem acorda curado. A síndrome de acumulador foi embora. Nunca mais eu vou pegar lixo, eu sou nova criatura. Gente, eu vou tomar banho, eu não quero mais catar lata vazia na rua, eu não quero mais catar saco de lixo. Nada disso eu vou trazer para a minha vida. Nova criatura eu sou, vai até cantar e dançar. Oh, que legal! Ele não é mais o acumulador, ele nasceu agora um homem limpo. Mas eu te pergunto, se ele não tirar todo o lixo que ele acumulou 30 anos e colocar do lado de fora, para o camburão do lixo levar, os ratos, as baratas, os percevejos, os micróbios vão sair de dentro da casa? É assim na nossa vida. Pecado oculto, pecado encoberto, pecado não confessado, permite a Satanás permanecer na nossa vida. Por isso que está escrito que encobre a transgressão jamais prospera, porque ele impede a prosperidade. Por isso está escrito que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pastora, mas eu confessei para Deus, já está tudo tratadinho com Deus. Não é de Deus que está falando esse versículo. Para Deus você não precisa confessar, você precisa só arrepender. Tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Nada está encoberto diante de Deus, nada. Davi fala, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe. Fala isso no Salmo 139, já sabia todos os meus dias. Ou seja, já sabia o dia do meu adultério e o dia do meu arrependimento. O Senhor sabia tudo. Na onisciência de Deus tem a presciência. O que não aconteceu, ele já sabe. O que aconteceu, o que vai acontecer e o que não aconteceu, ele sabe tudo. Por isso ele pode falar do Apocalipse, que vai acontecer no final dos tempos. Não é para Deus que está escrito a confissão. Não é para Deus. É uns para os outros. Confessai os vossos pecados uns para os outros. E orai uns pelos outros. Ah, e é por que eu preciso confessar para outra pessoa, pastora? Porque tem uma lei espiritual, o mundo espiritual é legal. Tem uma lei espiritual que diz que quando dois ligam na terra, liga no céu. E quando dois desligam na terra, desliga no céu. Eu vou desligar o quê se você não falar? O que encobre a transgressão jamais prospera. Tem salvação, mas não tem vida abundante. O inimigo que um dia entrou pela porta com permissão para matar, roubar e destruir, continua lá dentro. Aí você vai viver na terra com vida eterna garantida, mansão celestial comprada pelo sangue de Jesus, passaporte carimbado para a eternidade, mas você vai continuar passando miséria nessa vida. Porque você vai ver sintomas de morte, roubo e destruição. Vai ver um filho se matar. Vai ver um casamento acabar. Vai ver o saquetel furado, entra por um dedo e sai por 5. Não consegue ver abundância de vida. Aí o povo fala assim, é prova de Deus? Não, não é prova de Deus. É morte, roubo e destruição, é ação do inimigo. Se tem sintoma de morte, roubo e destruição, tem ação demoníaca, não tenha dúvida disso. Quando eu falo de SILC, esse Seminário Intensivo Internacional de Libertação e Cura, ele trata com profundidade esse assunto. Todo líder espiritual devia fazer um SILC, até para poder cuidar da igreja, dos liderados. Ali você vai aprender sobre pecados pessoais e pecados geracionais. Porque o mundo espiritual é legal, tem 2 leis, tem a lei da responsabilidade, tem a lei da herança. A lei da responsabilidade está grafada, escrita em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. É a alma que pecar. Se o pai come uva verde, não estraga o dente do filho, não fica embotado, porque é o pai que pecou, é o pai que tem que se arrepender, é o pai que vai para o inferno, não é o filho que vai para o inferno. Essa lei está escrita lá em Ezequiel 18. Mas tem outra lei que está escrita nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu visitarei. O que é isso? Visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. É maldição. É maldição hereditária. Herança espiritual. Pastora, mas a lei não passou? Não.
O Velho Testamento termina com Malaquias 4:4, Deus dizendo, olhai para a lei de Moisés, que eu vos prescrevi em Horebe, com meu dedo em tábuas de pedra. Olha para a lei. O Novo Testamento começa com Mateus, Sermão do Monte, Jesus dizendo, não penseis que vim revogar a lei, vim para cumprir. E como juiz, eu vou te ensinar uma lei que não é revogada, é vigente. E Jesus ainda fala mais. Até que céu e terra passem, nem o iom tio passará da lei. E eu não sei se céu e terra já passaram. Céu e terra já passaram. Não, a lei não acabou. A lei é tão importante para Deus que ela está escrita em tábuas de pedra, a segunda, porque a primeira Moisés quebrou, e está dentro da Arca da Aliança, e a Arca da Aliança está escondida no céu. Apocalipse 11:19, João viu no tabernáculo de Deus a Arca da Aliança. Está lá. Porque não vai passar. Quando que acaba a maldição na terra, pastora? Só no final dos tempos. Lá em Apocalipse 22, João viu a árvore da vida que dá o seu fruto de mês em mês para a cura dos povos. E nunca mais haverá é tempo futuro do verbo. Então, até lá, haverá maldição. E a lei da responsabilidade é o seu pecado que precisa ser confessado. Você pecou, você precisa se arrepender. A lei da herança é a recepção de consequências geracionais do pecado dos pais nos filhos. Tem gente que não tem vida abundante porque tem herança espiritual maligna. E tem gente que não tem vida abundante porque tem pecado não confessado. E tem gente que não tem vida abundante e a vida está uma bagaceira porque tem herança e tem pecado escondido. Tem as duas coisas. E maldição, só para que você saiba, não é uma ação do diabo. É um ato de justiça de Deus. Deus diz para Caim, quando pergunta de Abel, onde está Abel, teu irmão? Não sei, eu não sou tutor do meu irmão. És agora, pois, maldito por sobre a terra. É Deus que amaldiçoa Caim. É Deus que fala para Abraão, abençoarei, eu te abençoarem, amaldiçoarei, eu te amaldiçoarem. É Deus que termina o Velho Testamento dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele amaldiçoaria a terra, se não houvesse a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele viria ferir a terra com maldição. É Deus que matou o filho de Davi por causa do adultério de Davi. Vou te dar de tarefa, você leia 2 Samuel, capítulo 12. O profeta confrontando Davi por causa do adultério e do homicídio. Porque você feriu Urias. Matou Urias com a espada dos filhos de Amon. Pegou a mulher dele para ser tua mulher. A espada jamais se apartará da tua casa. Casa é família. Casa é família. Davi entendeu, se arrependeu, pequei contra o Senhor, arrependimento cancela o pecado, pequei contra o Senhor, o profeta responde para Davi, o Senhor te perdoou o teu pecado. O arrependimento de Davi é eficaz para o perdão vir imediatamente, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, acabou a morte eterna. Davi, você não morre mais eternamente, você se arrependeu, arrependeu-vos e converteu-vos para serem cancelados os vossos pecados, o seu pecado foi cancelado, Davi, você não vai mais morrer porque você se arrependeu, mas como você deu motivo para que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. 2 Samuel 12, versículo 13. Também, por quê também? Porque vai morrer mais filhos teus, Davi. Também o filho que te nasceu morrerá. Depois que o profeta fala isso, foi para casa, e o Senhor feriu a criança que Batseba dera a luz a Davi. O Senhor feriu, o Senhor feriu, o Senhor feriu. E logo depois, no versículo 18, o Senhor matou a criança. Morreu. Maldição é o ato de Deus. É visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Não perde a salvação esse filho, claro que não perdeu. O meu filho não perdeu a salvação, morreu com 12 horas de nascido. Mas tirou a minha vida abundante ter que sepultar um filho. E a razão disso era pecado de derramamento de sangue na família. Maus tratos de escravos.
E eu fui entendendo o mundo espiritual. Pecado não confessado é uma carta branca na mão do inimigo para agir. Tem salvação? Tem. Mas não tem vida abundante. Mas o que Deus tem para nós são as duas coisas. É salvação eterna e é vida abundante. Pecado não confessado é uma procuração na mão do inimigo. Libertação, olha para mim, 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 eu quero te abençoar. Libertação não é expulsar demônio. Não. Expulsar demônio é o mais fácil do planeta. Imagina que eu trabalho 42, 43 anos expulsando demônio. Eu falo que o demônio fica irado, porque ele tem que sair expulso por uma velhinha. Eu tenho 76 anos. Nem unha cravada eu tenho. Retaliação zero. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma. O difícil é você fazer a pessoa entender que ela deu permissão para o pecado. Ela convidou o inimigo para entrar. E ela precisa desmanchar esse convite. Ela precisa cancelar essa entrada que foi dada. E ela só faz isso se ela confessar o pecado que está oculto, encoberto, escondido. Aquele aborto que ninguém conta que fez. Ninguém chega em casa e fala, abortei. A vovozinha, uma santa vovozinha. Você olha para ela, que coisa linda, cabecinha branquinha. Mas ninguém sabe que ela foi uma sirigata de 16 anos, abortou 3 crianças. Depois se converteu. Depois casou, depois se tornou uma velhinha boazinha, contadora de histórias. Mas o pecado está lá escondido. E morte, e morte, e morte na família. O adultério, escondido, 4 horas da tarde. Ninguém sabe, ninguém viu. Deixa eu contar para você. Eu disse que tem o Supremo Tribunal do Universo, eu disse que tem um julgamento, um justo juiz. Vou te falar como juiz, um processo. Nesse processo tem provas e contraprovas. Nesse processo estão todas as nossas atitudes, cada um tem um livro da sua vida. Tem o livro da vida do Cordeiro, que é a salvação, e todo mundo tem um livro da vida. Todo mundo tem um livro da vida, pastora? Tem. Vou ler para você de novo Apocalipse. Eu amo Apocalipse. Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo. Vi também tronos, e vi o juiz de Deus. Vamos ver o juiz de Deus 11. 20, 11. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta nele, de cuja presença fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar neles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros com letra minúscula. Esses são os livros de cada um. E ainda outro livro, o livro da vida, agora com maiúscula. Esse é o livro da vida do Cordeiro. Foi aberto. Então, tem livros e livro. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros, no livro de cada um. E deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então tem livro da história de cada um. E aí eu não confesso pecado, porque eu não quero que seja conhecido o meu pecado. Mas esse pecado está escrito no livro da sua vida. Por que você não precisa confessar para Deus? Porque já está escrito lá. Imagine um processo para julgar um homicídio. Imagine que o bandido, o homicida, deu um tiro numa pessoa aí na esquina e essa pessoa caiu morta, fulminada, e na hora estava passando um carro e tinha um policial dentro. O policial testemunhou o crime, na hora desceu do carro, na hora deu voz de prisão, na hora algemou o bandido, e levou esse bandido preso e fez um documento que chama auto de flagrante, ou auto flagrante.
Esse documento é uma certificação de haver testemunhado o crime de homicídio e é assinado por uma autoridade competente, que é o policial. O policial tem uma autoridade que dá a ele fé pública. Ele é a autoridade competente, ele assinou o flagrante. Esse documento vai para o processo de julgamento desse moço e não precisa mais nada para botar ele na cadeia, só um documento assinado por uma autoridade que tem fé pública, que testemunhou o crime, é suficiente para condená-lo. Não precisa fazer prova, nem contra-prova, nem mais nada. Pode até inventar um álibi para dizer que não estava ali, que não foi ele. Aquele documento assinado por uma autoridade competente é o que precisa para condená-lo. Eu quero que você entenda que no livro da sua vida, está lá o print. Você estava no motel 4 horas da tarde, de perna aberta, tem um print feito lá. E está lá no livro da sua vida. Você estava furtando? Tem um print. Não é para Deus que tem que confessar. Já está no livro da sua vida, por isso não tem que confessar. Ele já sabe. A Bíblia fala que o pensamento não chegou à mente, ele sabe. A Bíblia fala que tudo está patente aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Tudo. A Bíblia fala que ele conhece os afetos do coração. Não é para ele, é para outra pessoa. E só quando você confessa pecado para outra pessoa, só quando desliga no mundo espiritual a ligadura que houve com o império das trevas, você pode mandar embora os demônios que foram invocados por causa daquele pecado. E aí eles não podem voltar mais. Se não fizer assim, eles voltam. Você expulsa, entra na igreja, grita endemoniado, você expulsa, daqui a um mês ele entra e grita endemoniado, outra vez você expulsa de novo. E daqui a pouco está de novo a vida daquela pessoa caindo pela tabela, e você expulsa de novo. E aí vira o ministério do sai-sai. E a pessoa não fica na igreja, o diabo não deixa. Enquanto ele tiver uma oportunidade para ficar na vida de uma pessoa, ele vai ficar. Porque nem do céu ele saiu sem ser expulso. Nem da presença de Jesus. E eu quero desafiar você a se aprofundar nisso. Talvez você pensou que viesse aqui, eu fosse, sai demônio, sai demônio, sai demônio. Eu vou mandar sair nada. Melhor você ficar com esse demônio velho de estimação do que ficar com mais 7, que vai esperar lá fora. Você precisa confessar seus pecados. Precisa procurar alguém para confessar os seus pecados. Para tirar da mão do inimigo a sua vida. Diga ai, ai, ai. Não me queira mal, não, mas eu tive pouco tempo para te ensinar muita coisa. Eu vou dar um desafio a você. Meu nome é Tânia Tereza com Z. Você viu ali com Z. Se você colocar no Google, dá um Google lá, Tânia Tereza, você vai me achar em tudo que é lugar. No meu canal do YouTube tem mais de 700 vídeos. Esse daqui vai, a pastora me autorizou a colocar, eu vou colocar, vou mandar para a pessoa que cuida do canal. Você vai achar o meu Instagram está com as minhas agendas. Lá no meu Instagram tem um link para um grupo do Telegram que chama Ovelhinhas da Pastora Tânia Tereza. No Telegram eu tenho um grupo de ovelhinhas virtuais. Toda noite, eu oro com elas. Toda noite. Todo domingo eu faço um culto online, ontem fiz um culto online. Tem mais de 18 mil ovelhas. Mais de 18 mil. No YouTube tem mais de 700 vídeos. Tudo de cura e libertação, para você aprofundar nesse assunto. No meu site, pastorataniatereza.com, você vai encontrar todos os meus cursos, com datas, com como se inscrever. Clica lá, cursos seminários. E já fique sabendo que tem um portal de curso que fica dizendo que é meu, mas não é. Meus cursos são só no meu site, só. Se for dentro do meu site, é meu. Se for fora, é pirataria, é mentira. Portal nenhum, portal tal, tem curso da Tânia Tereza. Mentira, não é. Só no meu site. Tem gente capturando vídeos meus que estão de graça no meu canal. Olha a malandragem. Eu falo que Deus é bom, 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 o diabo não vale nada, e tem uns crentes que são mais ou menos ainda.
que fica capturando os meus vídeos no YouTube e montando um curso cobrado. Os vídeos estão tudo de graça. Está tudo de graça lá no YouTube. Você vai aprender cura e libertação 0800 sem pagar nada. Mas se você quiser um seminário, um estudo, instrutivo, tem online também no meu site. Você pode fazer em casa, com a família. E tem os presenciais. Sabe quantas edições do Silk presencial já fizemos? 112. No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. A edição do ano que vem já está programada, 2025, 10 a 14 de novembro, aqui em Portugal, vai ser o europeu. Mas tem todo mês, em algum lugar. Tem nos Estados Unidos também. Não fique ignorante a respeito dessas coisas. Meu povo perece por falta de conhecimento. Pois é. Aprofunde-se no conhecimento, você vai ficar impressionado quanto Deus tem para nos dar a respeito de cura e libertação. E continuando com a minha propaganda, eu tenho Spotify para você escutar andando no seu carro, eu tenho TikTok, eu sou high-tech, eu sou uma velhinha high-tech. Siga-me nas redes sociais, vem comigo, vem comigo. Entre para o grupo das ovelhinhas, procure informação. Antes de vir para cá agora, eu estive na Itália. Foram palavras tremendas sobre idolatria. A Itália é o berço da idolatria no mundo. É o útero da idolatria no mundo. Aprenda sobre esse assunto. Deus me levou na Itália, numa igreja excepcional, igreja de guerra, Sabaó. Essa igreja, treinando os seus intercessores de 80 igrejas na Itália, para aprender sobre libertação. Olha isso. Olha o Senhor preparando a noiva para ficar limpa para a volta do Cordeiro. Não fique fora dessa vibe de libertação. Você viu como eu sou moderna? Yes! Satanás que se cuide, porque eu vou viver até 120 anos. E eu não estou envolvida, eu estou comprometida com as coisas do reino. Eu vou terminar por aqui fazendo uma oração. Pai, instrua teus filhos. Ensina teus filhos, Pai. Sejam eles, Pai, instruídos na Tua palavra. E como obreiros que não têm do que se vergonhar, manejem bem a Tua palavra. E tenham, Pai, na Tua palavra não apenas a instrução, mas a prática da Tua palavra. A vivência de aplicar aquilo que o Senhor deixou para nós. O Senhor disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Filho é a palavra, o Filho é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós, o Filho é o rema de Deus, o Filho é o leão da tribo de Judá, e temos que soltar esse leão que é a palavra, Pai, para ir contra toda a obra das trevas, Pai. Em nome de Jesus, instrua-nos, para que possamos ser guerreiros valentes, informados, preparados, Senhor, nessa terra. E se há em nós alguma coisa que o inimigo ainda pode usar contra nós, revela-nos, Pai, revela-nos, revela-nos, instrua-nos, Pai, em nome de Jesus. Para que a vida abundante que o Senhor prometeu chegue para nós. Porque eu sei, Pai, que quando Jesus disse: eu não vim para matar, roubar e destruir, esse quem faz é o ladrão, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele está falando da vida aqui agora. Porque na eternidade o ladrão estará preso num lago de fogo de enxofre. Não vai matar, roubar e destruir mais. É agora, enquanto caminhamos aqui agora. Tudo que o Senhor tem para nós, Pai, que o ladrão pegou, nós queremos retomar, Pai. Queremos retomar tudo que nos pertence. A profecia de Isaías 61 fala que o Filho viria para salvar, curar e libertar cativos e oprimidos. Transformar o choro em alegria, veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Para que nós edificássemos cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. E sermos chamados famílias benditas do Senhor.
A nossa descendência seria bendita na terra. É isso que queremos, Pai. Queremos ser limpos dos nossos pecados pessoais para deixar uma descendência bendita. Queremos nos desligar das heranças espirituais malignas dos nossos antepassados para não termos heranças espirituais de maldição, Pai. E assim, Pai, queremos andar nessa terra em abundância de vida até a nossa eternidade. Em nome de Jesus. Diga um amém bem forte. Amém.